E essa comunicação clara, principalmente sobre valores, Pois isso aí é muito especial para o cliente, né? Você deixar ele bem avisado de Tem tudo que ele vai fazer, né? gastar. Porque assim, a gente sabe que é um custo. A gente vai ter esse custo, mas o papel do corretor e de vocês, correspondente, é deixar também bem claro isso, né? Para que o cliente não tenha surpresas. Por exemplo, onde a gente estava na caixa, o cliente foi avisado que quando ele vai assinar com o banco, ele já tem que, no ato da assinatura, pagar algumas taxas. Mas ele já foi avisado. A gente passa aquele valor genérico porque cada um Muda um Tem uma pouco. muda um pouquinho. peculiaridade. Então a gente passa um valor genérico, mas sempre um pouquinho a mais do que a gente sabe que ele vai pagar. Por quê? Porque ele sai dali satisfeito. Ele não pega de surpresa. Eita, não trouxe nem a carteira. Não acontece isso. Pois é. Não Claro que acontece ele vai isso. ficar chateado. Porque né? tinha uma velha política que as pessoas tinham medo de falar e perder a venda. É. Mas se não falar, não vai concluir a venda. Então, no final, Mas não a justifica. venda consultiva é a melhor coisa que você vai fazer por você. Assim, apesar dela ser um pouco mais difícil, quando o cliente consegue termina essa jornada, ele acaba te indicando porque você prestou um serviço muito Completo. claro para ele, entendeu? Ah, mas o cara tinha muito dinheiro, eu sei que ele tem o dinheiro. Entre ele saber que ele tem o dinheiro, ele tá avisado desde o começo e preparado para isso, muda completamente a percepção dele sobre tudo, entendeu? Fui bem assessorado, fui bem atendido, fui colocado no melhor correspondente. Tanto você ter essa preocupação de atender o cliente muito bem, mas os seus parceiros também atender o seu cliente muito bem, Sim. é uma coisa extremamente importante para toda a jornada do cliente. Isso vai virar um fluxo que é muito bacana para você, assim, na volta, entendeu? É porque você pega, às vezes o cara quer dar uma entrada maior, mas não tá sabendo que vai ter taxas extras. Pois é. Então você Pois chega pra ele, é. ao invés de você dar uma entrada maior, vamos aumentar seu financiamento e você já vai ter essa reserva para poder custear tudo isso daí. Uma orientação. E às vezes um pequeno detalhe frustra lá na frente, né? Exato. E a gente que está no mercado imobiliário, a gente vê direto corretor, por exemplo, passando informação de que com documentação, com tudo, vai gastar 5%. Pois é. Quantas vezes vocês já não ouviram o cliente chegando lá para vocês com essa percepção de que ia gastar 5%? Aí vai lá dar 7, 8%. Ah, Glauber, mas 3% não é nada. Mas não é nada, mas quem está gastando porque ele se programou para um gasto Mas menor. sabe o que é um negócio que eu acho bacana também, legal, assim, e é por isso que a gente faz tanta questão de passar essa informação para o corretor, é que também a preocupação de você guarde seu dinheiro, deixe ele investido, financie mais, não é eu quero que você passe para isso para ele com a verdade, não. É tipo dar uma percepção para ele pensar, por que eu vou me descapitalizar inteiro, onde eu podia estar com dinheiro guardado, se acontecer algum imprevisto, eu tenho recurso, financio um pouco mais, vou pagar um pouquinho a mais na parcela e tá tudo bem. Só o fato de você não Se está preocupar, botando ele para fazer, você está se preocupando com ele, é uma preocupação genuína, é uma preocupação que você não precisaria ter. Sim. Mas quando você está mostrando uma percepção para ele, você vai ter um resultado diferente sobre isso depois. E aí esse resultado não é só com o fato de trazer novas vendas, é deixar a pessoa mais satisfeita com você. É só essa preocupação que eu gostaria de passar, assim, porque a gente como correspondente passar isso, porque tem uma coisa, é muito bacana, também não é todo correspondente que faz isso. Mas o corretor também, quando tem essa preocupação, ele se torna um corretor diferente. Porque ele está prestando uma consultoria para a pessoa que é totalmente diferente. Ah, mas ninguém faz, mas eu faço. É o diferencial que todo mundo. Como eu faço para ser um diferencial? É esse detalhe. É o detalhe. E aí eu costumo dizer para todo mundo, o detalhe de quem está ganhando dinheiro para quem não está, às vezes é uma besteira, é um detalhe, é um dizer que é totalmente diferente aqui. E aí muitas vezes você olha, poxa, o cara consegue vender, o menino que a gente conversa com ele lá toda hora, vendeu 12 casas em 3 meses, e tem corretor que não vende uma casa por mês. Como é que esse cara, por que esse cara é tão diferente, por que eu não consigo ter esse resultado? Às vezes é a percepção do negócio, às vezes é uma visão diferente, às vezes é uma forma de atender o cliente diferente. A gente vive num mundo hoje muito acelerado, onde a gente entra no WhatsApp e a primeira mensagem que você recebe não é mais um bom dia, não é como você tá, não é essa preocupação, não é mais essa. Assim, você já começa, de fato, eu preciso de um financiamento, é assim, e eu acho que a gente tem que ter uma preocupação diferente hoje. Eu falo que para as pessoas terem resultados com vendas, a preocupação tem que ser muito mais com a pessoa do que com o imóvel. E aí, quando você tem uma preocupação maior com um terceiro, quando você tem uma preocupação maior com o seu cliente, você começa a gerar uma relação com ele, que é uma relação de empatia, que ela vai lhe trazer alguma coisa depois, assim, entendeu? Não tem o seu imóvel, queria muito lhe realizar, mas infelizmente não vai dar para eu continuar com essa jornada, você vai ter que procurar outro corretor. Esse cara não vai esquecer você mais nunca na sua vida. Porque você quis ser importante para ele, mas assim, independente da venda ou não, você fez parte de alguma forma. E nos treinamentos a gente fala isso demais. É ouvir o cliente. A gente verifica várias vezes corretores, até às vezes a gente mesmo, atropelando um pouquinho, falando em cima do que a pessoa vai dizer sem tentar ouvir o que ela tem
para dizer, essa empatia, esse entendimento que você tendo isso, você ouvindo bem o cliente, você fecha hoje qualquer negócio. Eu trabalhei muito tempo vendendo, assim. Antes de eu ser empresário, eu fui consultor de vendas, assim. Antes da venda, eu nunca tinha vendido na vida. Comecei a vender na prática, do dia a dia, assim. Sempre fui muito técnico, sempre fui muito... Tinha muita fome. Queria ligar para todo mundo, eu queria ligar mais que todo mundo. Chegava nos cantos dizendo que era o maior, porque eu trabalhava muito mais que todo mundo. Eu sempre tive na minha cabeça que quem trabalhasse mais teria resultado, uma hora você teria um resultado maior. A plantação que você começa a plantar, uma hora você começa a colher. Só que uma coisa que eu aprendi lá que o trabalhar certo vai lhe trazer um resultado mais rápido. É uma coisa que eu também aprendi com a Ana Paula, que é uma coisa que a gente mudou um pouco a minha percepção sobre, depois de ser empresário, é que também que eu teria que deixar de fazer coisas para começar a crescer. E aí foi trabalhar certo também. Na venda lá, o foco sempre foi a operadora, sempre foi conhecer mais o mercado, sempre foi saber mais que todo mundo. Quando eu fazia isso, eu tinha resultado, porque eu ligava mais que todo mundo e eu tinha um resultado, mas não era tão relevante. Comecei a ter resultado até um cara que era muito diferente chegar numa visita uma vez, me chamou para fazer uma visita e ele me mostrar que a operadora era secundária 100% daquilo que a gente estava fazendo. Eu sentar numa mesa de reunião com ele, a gente começar a conversar com o cliente e a gente falar sobre tudo que você imaginar, menos sobre a operadora. E aí eu fiquei chocado naquele dia, porque poxa, eu não vou falar em nenhum momento assim sobre operadoras, os benefícios, nada. Foi só o cara. Depois que a gente fechou aquele contrato e eu vi aquela dinâmica totalmente diferente do que eu estava acostumado, eu mudei completamente como pessoa e hoje eu acho que eu sou um pouco reflexo disso que a gente vive hoje. Eu acho que as pessoas têm que viver um pouco mais isso. Hoje muito mais você está preocupado com a casa. Mas eu falo para as pessoas que o momento mais importante é antes de você entrar no imóvel, é você sentar com o cliente, deixar ele falar o que ele quiser. Tá bem, querido? E se ele quiser começar a falar de problema, vamos conversar sobre problema, vamos conversar sobre tudo, vamos conversar sobre ele. A casa é secundária. Um momento eu vou lhe mostrar na sua vez. Depois que eu comecei a falar para as pessoas sobre isso, eu já vi casos de corretores voltar lá no escritório da gente para dizer, Ricardo, comecei com um cara, foi massa, aí você começa a gostar de conversar com as pessoas, você esquece de telefone, de tudo, começa a viver aquilo, o cliente entrar na casa, você mostrar uma casa, 2, 3, o cliente não tem a casa, o cliente ir procurar a casa que ele quer, bater na porta, eu quero comprar a sua casa. Aí o cara, tá, eu vendo. Mas você vai fazer o seguinte, eu vou pegar seu celular, vou passar para meu corretor vem aqui para negociar tudo por você. O cara fazer questão de pagar o cliente, pagar o corretor, porque o corretor foi genuíno com ele, porque o cara teve a preocupação com ele diretamente, entendeu? E aí esse jogo muda completamente quando você começa a ter essa percepção.